Olá, irmãos, Pai do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Irmãos, eu estava analisando por que muitas das vezes o diabo nos vence. Pode ser pode ser uma vitória parcial, não total, porque a total realmente Deus que vai ordenar, né, se a gente vai ser derrotado totalmente ou não. Passa por Deus. Mas a parcial, muitas das vezes, Satanás nos consegue derrotar. E eu estava analisando, irmãos, é o seguinte, isso aí é devido às nossas falhas. Vamos analisar. Deus Pai está sentado lá no trono, o Todo-Poderoso. Deus Filho está sentado do lado dele, né? Ele veio aqui, morreu por nossos pecados, para nos salvar. Agora, aí depois ele voltou para o céu, né? E diz a Bíblia que ele intercede ao Pai por nós aqui na terra, porque ele sabe que nós passaríamos por luta, e além dele interceder pela gente, ainda tem um Deus Espírito Santo aqui na terra, habitando em nosso meio, habitando dentro da gente, né, quando a gente dá lugar. Então, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, dois lá em cima e um aqui embaixo e tudo. Então, nós estamos armados até os dentes. Mas por que a gente vive muito derrotado, né? Muitas das vezes mais derrotado do que vitorioso, muitas das vezes desanimado, muitas das vezes querendo chutar o balde? Irmãos, não é porque o nosso Deus é fraco, não, e Satanás está tendo vitória sobre o nosso Deus e sobre nós, seria por causa de nós mesmos, as brechas que damos, né? As falhas que damos. Porque no momento que a gente decide buscar intensamente Deus, no momento que a gente deseja buscar o Espírito Santo, não tem capeta que aguenta nós. No momento que a gente for cheio do Espírito Santo, a gente é vitorioso. Eu já tive experiência, né? Demônios falando, né? Eu não destruo esse rapaz das drogas, porque a mãe dele intercede por ele. Por isso que eu não consegui acabar com ele. Tá vendo como é que Deus entra em cena? Ouvindo a oração da mãe? Outra vez, né? Um certo jovem orando lá, talvez eu já falei em outro vídeo, um certo jovem orando lá no quarto dele, a mãe dele caiu endemoniada na cozinha, aí quando chegou lá, aí o demônio, ele foi lá para poder expulsar o demônio, né? Aí o demônio falou, depois que você começou a orar, agora fica mais difícil de destruir vocês, né? A mãe dele mexia muito com macumbaria, feitiçaria e tal, agora não tem como ir contra vocês, porque no vocês orar, ele falou desse jeito, no vocês orar, Deus envia um homem de branco veio com espada de fogo contra a gente, inclusive ele está do seu lado aí e a presença dele está me queimando, um anjo ardendo em fogo está me queimando. Em outras palavras, só faltou ele falar assim, hoje não precisa me expulsar, sai em nome de Jesus. Ele mesmo quis ir embora, ele falou assim, não, tem um anjo aqui do seu lado, eu quero vazar, eu quero ir embora, porque a presença dele está me queimando. Então a gente analisando isso, aí a gente fica analisando, por que então muitos cristãos são derrotados, sendo que está armado até os dentes, por causa das nossas fragilidades. Eu tenho acompanhado o pastor José Maurício, né, do Rio de Janeiro, Batista Palavra Viva, quem quiser ir lá assistir, um homem muito conceituado, um homem muito temente a Deus, e vale a pena. Então ele falou que fez um pacto com Deus, parou de pedir bênçãos materiais, dizer que vai pedir só, Senhor, me enche do teu espírito, me enche-me da tua presença, assim como Moisés te pediu, Senhor, mostra-me a sua glória, eu também vou entrar nessa, Senhor, mostra-me a sua glória. O Senhor mostrou a glória para Moisés, né? Elias orou, fogo do céu caiu, consumiu lá aquele holocausto, Elias e os profetas de Baal, que os irmãos conhecem, né? Gideão orou e Deus deu grande vitória, né? Josué, né? Pela oração de Josué, o sol parou, a lua parou. Já pensou Deus parar o tempo, não deixar escurecer, para que Josué lutasse e vencesse a guerra? Então Deus fez o tempo parar só para Josué vencer a guerra. Olha o que Deus pode fazer para a gente
Daniel, né, que os irmãos sabem, entrou na cova dos leões por ele orar sempre, e o rei não, o rei, na mente do rei, você desobedeceu o meu decreto, não podia orar dentro de 30 dias e você orou. Então, Daniel continuou orando os 30 dias, foi lançado na cova dos leões. Irmãos, leões não comeu Daniel. Imagine Deus fazendo das jubas, dos leões um travesseiro para Daniel passar a noite lá dormir. E diz Daniel que quando jogou ele lá na cova dos leões, diz o Daniel que Deus enviou um anjo lá na cova dos leões e não acontecer nada. Eu quero dizer para você o seguinte: abandone o seu pecado. Eu, Cláudio, preciso abandonar o meu pecado, porque senão nós vamos ficar perdendo por Satanás, e Satanás rindo da nossa cara, falar assim, lá, o trouxa, porque ele não respeita a gente, né? O trouxa serve o Deus dele, mas por cometer muitas falhas, aí eu acabo vencendo eles. Então, se Satanás nos derrota, é por causa das nossas próprias falhas. Endireita na presença do Senhor. Pare de pecar. Aquele pecado que você vê que está afastando de Deus, corta ele, corta o mal pela raiz. Só para de pecar, para ver se você não vai vencer o inimigo e seus anjos. Você entendeu? Porque estamos armados, né? Deus é conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, diz o Senhor. Então, não tem para Satanás, né? Ontem eu virei para o Espírito Santo e falei assim, Espírito Santo, com todo o respeito a ti, mas por que para o Senhor descer sobre nós, nos renovar, a gente tem que implorar, clamar, até chorar para o Senhor vir? Em outras palavras, porque se eu só não fazer oração simples e formal, uma oração simples religiosa, o Senhor não vem. Tem que ter lágrimas, choro, implorar, vem Espírito Santo sobre mim. Por que a gente tem que te implorar muito para o Senhor vir? Aí eu fiz ele essa pergunta, né? Mas sabendo que ele ia me falar algo. Aí de repente veio a voz do Senhor: filho, quem precisa de mim são vocês. Vocês criaturas, vocês são homens aí. Sabe que do outro lado tem um Satanás que luta o tempo todo para matar vocês, e eu estou aqui como seus refúgios. Eu vou habitar, eu vou proteger vocês. Só que para eu proteger vocês, vocês têm que sim orar, chorar. No passado, eles rasgavam sua roupa, eles jogavam cinza nas suas próprias cabeças, em sinal de humilhação. O pessoal se humilhava bastante na presença de Deus, para a presença de Deus vir sobre eles. Então não é qualquer oração religiosa, não é qualquer oração simples que Deus vai derramar o Espírito Santo dele, não. Ele quer ter certeza que realmente estamos quebrantados, porque muitas das vezes a gente pode fazer uma oração formal, uma oração igual eu fazia no passado. Eu vou orar, se ele respondeu bem, se ele não respondeu, eu paro de orar, então nem não. Então fazia oração meio assim, eu fazia uma oração meia com coração duro. Você quer responder? Responde. Se o senhor não quiser, eu paro de orar. Simplesmente era essa oração no passado. Só que hoje as lutas vai apertando, a dificuldade vai aumentando. O quê? Eu vou humilhar. Quem precisa de Deus sou eu. Então não é Deus que vai humilhar para mim. É eu que tenho que se humilhar para Deus, dobrar o joelho, chorar, clamar, adorar Ele. Em outras palavras, né? Tem uma pessoa que não gosta que eu fale isso, puxar saco de Deus, mas no bom sentido da palavra. Aqui na terra, a gente puxa saco de tantos homens só porque eles têm um poder aquisitivo, né? Porque de Deus a gente não pode agradar, não pode chorar na presença de Deus. A gente tem que chamar a presença de Deus para a terra. O Moisés, por exemplo, Deus falou só, eu vou mandar um anjo para poder ir com vocês, porque esse povo está muito rebelde, eu não quero saber desse povo não. Moisés virou e falou assim, não, se a sua presença não for com a gente, não me faça subir desse deserto. Eu necessito, eu te imploro,
venha comigo a sua presença, com todo respeito ao anjo. Não quero anjo nenhum, não. Eu quero a sua presença vir sobre a minha vida. Aí eu vou ter graça, eu vou ter força para conduzir esse povo cheio de murmuração, esse povo ingrato, esse povo chato, que só a presença de Deus pode me fortalecer para suportar esse povo. Então, se a sua presença não for comigo, não me faça subir com este povo, porque é a sua presença que me faz a diferença. Então, irmãos, Deus quer de nós que a gente se humilha intensamente, buscando, chamando, implorando a presença dele sobre nós. A palavra fala que Deus está perto daqueles que têm um coração contrito. Deus está perto daqueles que têm um coração contrito. O coração contrito e humilde não desprezará o Senhor. Então não é com qualquer oraçãozinha que Deus vai vir sobre nós, não. A gente tem que implorar a presença de Deus, né? Muitas das vezes a gente imploramos uma presença do homem, idolatramos o homem, e a presença de Deus mesmo a gente fica indiferente, amém? Então, somos derrotados, não é porque o diabo é mais forte do que Deus, mas é porque as nossas limitações, as nossas fraquezas, a gente entrega os pontos e o diabo acaba de nos derrotar. E Deus faz assim, abre os braços, fala assim, ó, eu sou todo poderoso, eu poderia vencer esse mal e dar a vitória, mas esse não quer me buscar, então paciência, né? Então, que possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, diz a palavra do Senhor, tá vendo? Então, cabe a nós se humilhar. Quem precisa de Deus é nós, não é ele que precisa da gente. Amém? Fique com essa palavra. Você que está aí numa luta difícil, você que está numa situação delicada, não acha situação para você resolver, que é só Deus, entre para dentro do seu quarto, feche as portas, clame a Deus e fala, ó, daqui eu não saio. Enquanto Deus não me responder, Deus, derrama a tua presença, envia um anjo aqui se for preciso, fale comigo, fale aqui no meu ouvido, ó, eu estou disposto a ouvir a sua voz, me conserta onde eu estiver errando. E quando você se posicionar na presença do Senhor, ele vai se posicionar na sua presença e as portas do inferno, as portas do inferno não vai prevalecer contra você e sua família. Quando você se posicionar primeiro para com Deus, as portas do inferno vai ser derrotado. Não tem diabo neste mundo que vença o poder de Deus na sua vida, não. Então, estamos perdendo, é culpa nossa. Vamos nos buscar mais e mais a presença do Senhor. Eu sempre fico analisando, quando eu faço esses vídeos, eu prego para você, mas eu estou alimentando a minha alma. Tudo está servindo para mim, tudo está encaixando na minha vida. A carapuça está servindo primeiro para mim, né? A minha alma é alimentada, por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, né? Porque eu alimento os internautas, mas alimento a minha própria alma. Sem Deus nada podemos fazer, diz a palavra do Senhor. Amém? Ótimo domingo, ótima semana, que a graça, a paz e a comunhão do Senhor esteja com você e com toda a sua família. E se você crê, você diz amém. Amém? Coloca lá um like lá, coloca um comentário lá, né? Anote seus pedidos de oração, que a gente ora de madrugada, a gente vai estar orando pelos seus pedidos, e vamos romper em fé, amém? Temos um Deus vitorioso nessa batalha, em nome de Jesus. Tchau, tchau.